Muito bem. Então vamos, nessa aula, continuar o estudo dos detalhes relativos ao ITBI. Estávamos vendo o fato gerador, vimos dois fatos geradores, que é primeiro a transmissão onerosa a qualquer título de bens imóveis. Vimos o segundo fato gerador, que é a transmissão onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os direitos de garantia, penhor, hipoteca, anticrese. E agora vamos continuar os nossos fatos geradores relativos ao ITBI. Vamos lá. O terceiro fato gerador é a cessão onerosa de direitos relativos às transmissões referidas nos itens 1 e 2. O que é que significa isso? Olha só, volta para mim assim. Olha aqui como é fácil isso. Vamos imaginar que 3 indivíduos são herdeiros de 3 filhos, por exemplo, são herdeiros do patrimônio do pai que veio a falecer. Então, o processo de inventário ainda está correndo. Os herdeiros não são proprietários dos bens do decujus. Não, eles têm apenas o direito àquela parte da herança depois que o processo de inventário for finalizado, com o formal de partilha. Ok? Esse direito à sucessão pode ser vendido. Pode. Eu posso chegar para um dos herdeiros e dizer assim, olha, você quer me vender o direito que você tem à parte da herança do seu pai? O cara está precisando de dinheiro, falou, vendo, pronto. Esta transmissão dos direitos sobre bens, direito à herança, né, direito de ser proprietário no final do processo de inventário, é também tributada pelo ITBI. Naturalmente, se for transmissão onerosa, sempre. O ITBI é sempre transmissão onerosa, não tem papo, não tem conversa. É sempre transmissão onerosa. Legal? Muito bem. Então vamos lá. Vamos agora continuar os detalhes relativos ao ITBI, volto a insistir, recepcionados pela Constituição com relação ao antigo ITBI de competência do Estado. Vamos lá. O contribuinte, qualquer das partes envolvidas. Ah, boa, mas isso é uma bagunça, vai poder cobrar de qualquer um. É óbvio que não. É óbvio que não. Deste modo, caberá ao legislador ordinário de cada município determinar quais das partes envolvidas será o contribuinte. Volta para mim, olha aqui, olha que coisa. Nós já sabemos, porque vimos aqui, três impostos que a norma geral, o Código Tributário Nacional, estabelece que o contribuinte é qualquer das partes envolvidas, cabendo ao legislador ordinário que instituiu aquele tributo estabelecer quem vai ser o contribuinte. É o IOF, de competência da União, porque são diversas matérias tributáveis, operações de crédito, câmbio, seguro, relativos a títulos ou valores imobiliários. Então, a norma geral diz, olha, deixa para o legislador estabelecer, tem que estar em lei. O sujeito passivo tem que estar previsto em lei, mas deixa o legislador que instituiu o tributo determinar quem vai ser o contribuinte. No caso do ITCD, também estadual, né, a competência é do legislador que instituiu o tributo. E no caso do ITBI. Então, cuidado, nestes 3 casos, não é que uma anarquia fiscal pode cobrar de qualquer um. Quem vai determinar é a lei instituidora do tributo. A norma geral, que é o CTN, deu essa liberdade, deu essa possibilidade do legislador determinar em cada caso quem será o contribuinte. Então, em determinado município, pode ser o adquirente, em outro município, o alienante, quem vender. Isso vai depender da lei municipal. Embora, na imensa maioria das vezes, o contribuinte seja quem adquire o imóvel. Certo? Até porque o imóvel passa a ser dele, né, e passa a garantir o imposto de incidente se não for pago, eventualmente. Ok? Mas não é uma regra, uma norma geral estabelecida no CTN. O CTN, nesses 3 impostos, IOF, TCD e TBI, determina que é qualquer das partes envolvidas. Legal? Muito bem. Mais detalhes, vamos lá. Antes ainda de nós olharmos o nosso
o final do ITBI, nós temos a base de cálculo do ITBI. A base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. É o valor que vai... Cuidado. Não é o valor declarado. Pode não ser o valor declarado. Se o valor for menor que o real, o fiscal vai arbitrar o novo valor. Então, o valor venal, é o que eu coloquei aqui, pode não ser o preço praticado na compra. O preço é fixado entre as partes, enquanto o valor venal é determinado pelas condições de mercado e pode ser eventualmente superior ao preço de venda. Este é o valor venal, que é a base de cálculo do ITBI. Ora, minha gente, o ITBI normalmente é lançado através de lançamento por declaração. O contribuinte declara o valor do bem, o fiscal lança o imposto e vai lá para... o contribuinte vai pagar aquele imposto lançado, lançamento por declaração. Agora, o próprio CTN, nós vamos estudar lá no artigo 148, determina que quando não merecerem fé as informações prestadas, as declarações prestadas pelo contribuinte, a autoridade fiscal pode arbitrar um novo valor. É exatamente isso que eu estou colocando ali na tela. Ou seja, vamos imaginar que o imóvel vale 500 mil. O cara declara que vendeu por 50 mil. Ele vai pagar em ITBI sobre 500 mil, que é o valor venal. Então, muito cuidado. O valor venal não é necessariamente o valor declarado na operação. Ok? Não é necessariamente esse valor declarado na operação. Bom, nós ainda temos que conhecer alguns detalhes com relação ao ITBI no que diz respeito ao aspecto constitucional. Então eu vou escrever algumas coisas aqui no quadro com relação ao nosso ITBI no que diz respeito a dispositivos constitucionais. Então vamos lá. Na verdade, a Constituição trata desse imposto no artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal. O artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, no seu inciso 1º, ele trata de uma imunidade. Ele trata de uma imunidade. No artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º. E no inciso 2º, ele traz uma determinação. O imposto será devido ao município da situação do bem. Ele será devido ao município da situação do bem. Ótimo, maravilha, isso não tem mistério. Tá? Mas nós precisamos conhecer esta imunidade, esta vedação constitucional à cobrança de um tributo. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui uma empresa A que adquire uma empresa B menor, dando uma empresa A maior. Isso é uma incorporação. Ora, nesta incorporação, os imóveis da empresa B serão transmitidos à empresa A. Transmissão desses imóveis. De acordo com a Constituição Federal, esta transmissão em função de incorporação, por exemplo, é imune ao ITBI. Embora seja uma transmissão onerosa, porque A está comprando a empresa B, a transmissão dos imóveis de B para A é imune ao ITBI. Não tem incidência do ITBI. Mas com detalhe: salvo
se a atividade preponderante da empresa adquirente, portanto, da nossa empresa A, for compra, venda ou arrendamento mercantil de bens imóveis. Na hipótese da atividade preponderante da empresa adquirente, for compra, venda, arrendamento mercantil de bens imóveis, não há imunidade, portanto, a operação passa a ser tributada normalmente, a transmissão dos imóveis de B para A. Ora, mas o que é atividade preponderante? Nós precisamos saber isso. Atividade preponderante é uma coisa muito relativa. Né? O que vem a ser efetivamente uma atividade preponderante? Isso está definido no artigo 37 do Código Tributário Nacional. E nós vamos conhecer isso agora. Vamos lá. Muito bem. O que é atividade preponderante para efeito da imunidade do ITBI? Atividade preponderante. Vamos lá. Esta análise, ela é feita, na verdade, nos 2 anos anteriores, de acordo com o artigo 37 do CTN, nos 2 anos anteriores e nos 2 anos posteriores. Então vejam que é uma imunidade condicionada, porque há que se esperar 2 anos posteriores à transmissão do imóvel para se saber se realmente haveria imunidade do ITBI. Se o somatório nesses 4 anos, 2 anos anteriores e 2 anos posteriores, somatório do faturamento da empresa adquirente, da adquirida não tem problema, da empresa adquirente, for compra, venda ou arrendamento mercantil de bens imóveis, essa operação volta lá e é tributada. Então, na verdade, é uma imunidade condicionada a pelo menos 2 anos. Tem que esperar passar 2 anos para, somado o faturamento desses 4 anos, 2 anos anteriores à aquisição, à transmissão do imóvel nos 2 anos posteriores, para ver se o faturamento não ultrapassa mais de 50% ou foi relativo à compra, venda ou arrendamento mercantil de bens imóveis. Mas eu disse pelo menos 2 anos. Por que eu disse pelo menos 2 anos? Porque se a empresa não tiver 2 anos anteriores, conta-se nos 3 anos, essa verificação é feita nos 3 anos posteriores. Então, esta é a condição, né, para saber se é ou não atividade preponderante, compra, venda ou arrendamento mercantil de bens imóveis da empresa adquirente. O que interessa para nós é, sem dúvida, a empresa adquirente. A adquirida não tem importância nenhuma. Ok? Muito bem. Mas não é a única imunidade prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição. Há outra imunidade. Vamos imaginar o seguinte: 2 indivíduos querem fazer uma sociedade. Vamos colocar isso no quadro. Aqui está o João e o Pedro. Eles querem fazer uma sociedade. E o patrimônio é de R$50 mil. 50 mil para cada um. Mas o Pedro não tem grana naquele momento e monta-se mesmo a sociedade, cria-se uma conta redutora do PL, que é capital a integralizar. É uma conta redutora do PL. Muito bem. Aí passa o tempo, o João diz: ô Pedro, está na hora de integralizar esse capital, vamos integralizar esse capital e tal. E o Pedro diz: olha, eu não tenho dinheiro, João, mas eu tenho um imóvel. Esse imóvel que está em meu nome, da pessoa física, vale exatamente 50 mil. Se você topar, João,
eu transfiro este imóvel para o nome da sociedade. Integralizo o meu capital através da transmissão desse imóvel. O João topou esta transmissão do imóvel da propriedade do Pedro para a propriedade da sociedade. Esta transmissão é imune ao ITBI, de acordo com o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. Muito bem, então, esses são os detalhes relativos ao ITBI municipal. Até o próximo encontro.